convenhamos, de novo o Corinthians em 90 minutos, como havia acontecido no dia da classificação, segunda-feira à noite no Pacaembu contra o Santos. O Corinthians teve um lance de uma finalização boa do Cleison, de disparado o melhor corintiano com a bola nos pés, para uma defesa segura, não tão complicada do Volpi logo no início do Majestoso, e mais nenhuma grande chance. Teve até duas, uma cabeçada do Gustavo, 17 na segunda etapa para fora, e um lance que o Henrique apareceu completamente livre e praticamente afastou como se fosse zagueiro, não como se fosse um atacante corintiano naquele momento. Fora essas duas chegadas mais perigosas do Corinthians, pouco de novo se viu do time do Carille. Muito trancado, com o Ramiro ali marcando, uma linha de 4 quando não 5 atrás, mais o Ramiro, Gustavo esquecido, e só tinha alguma coisa quando vinha Cleison, porque Ramiro de novo só marcou, não jogou, Jadson não marcou, não jogou, foi um sócio torcedor dentro de campo, Ralf muito importante, perdeu muito o Corinthians com a saída do Júnior Urso e a entrada do Richard, que não foi tão bem, até pela falta de ritmo de jogo e não é pela característica, e o São Paulo com várias mexidas ainda foi melhor, bem na primeira etapa, melhor no segundo tempo, sentiu a ausência do Liseiro, o 4-1 do Cuca tentou se armar, não deu tão certo, melhorou com o Hernanes, mas de novo a pontaria do São Paulo não foi boa. Primeiro porque na primeira etapa estava o Gonçalo, não foi legal. Depois o Everton Felipe, que fez uma boa partida mais à frente, o Everton também, criou-se alternativas táticas, mas tecnicamente o time não teve bem, tecnicamente talvez e animicamente a molecada sentiu, e o fato é que embora a gente possa reclamar, a gente não, o corintiano possa reclamar desse pênalti que pelo VAR seria marcado, eu acho que o jogo não merecia nada muito além desse 0-0, que embora com esse erro de arbitragem, em termos de bola rolando, foi mais ou menos justo. E o Flávio Prado também falando sobre o jogo que ele viu. O Mauro já abordou a penalidade ou não? Para você foi ou não foi, Mauro? Só pelo VAR eu marcaria. Pelo VAR você marcaria. O São Paulo teve melhor no jogo, especialmente no segundo tempo, foi um pouco além do que eu imaginava. O palpite sempre foi 0-0, como é 0-0 pro jogo do domingo que vem. Mas o São Paulo foi um pouco melhor do que eu imaginava que fosse. Forçou bastante, perdeu gols. Depois da entrada do Hernanes mostrou-se um time com mais consistência de jogo. O Hernanes não sei se tem condição para 90 minutos, mas no tempo que teve em campo foi um destaque. Forçou o time de São Paulo a jogar mais futebol. O Corinthians só se defendeu, o Corinthians não consegue atacar. É uma dificuldade enorme para criar. Teve algumas constituições diferentes, mas em nenhuma delas o time funcionou, e mais ainda com o Ramiro pelo lado, tá mais preso ainda, mais difícil de jogar futebol. Curioso disso tudo é que o meu palpite, como eu falei, deve ser 0-0 lá em Itaquera. Aí o São Paulo vai para os pênaltis. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo será campeão sem ter vencido nenhum clássico. Ele não ganhou nenhum clássico. Ele será campeão sem vencer nenhum clássico. E outro detalhe maravilhoso. E ter perdido os 3 da primeira fase. Isso. E um detalhe maravilhoso. Se o São Paulo for campeão lá no campo do Corinthians, sem fazer gols, né? Sem ganhar um clássico, de novo nós teremos uma decisão sem a torcida campeã no campo. Presente. São coisas assim que cada vez mais mostram o exotismo de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Também muito bem mostrado no Rio de Janeiro, não tem nada a ver, mas tem a ver, onde a cabine do VAR pifou e o público foi de 10 mil pessoas, até porque eles jogaram num campo que não é nem de um nem de outro. É sensacional. Foram jogar num campo longe pra caramba, que é o estádio Newton Santos, que não é nem campo do Vasco e nem do Flamengo. Ou seja, os caras capricham, Madelei. Qual é o destaque do jogo? Qual é aquele que mais saltou aos olhos, Mauro Betting? De novo eu vou apontar o Cleison, porque mesmo sozinho cria alguma coisa. Do lado do Corinthians, e o Cássio de novo muito bem. Do lado do São Paulo, embora o São Paulo tenha jogado mais, ter criado mais oportunidades que a equipe do Corinthians, teve um jogador, gostei da entrada do Hernanes na segunda etapa, mas não teve aquele destaque individual como vinha sendo o Antony, né? O Arboleda teve boas chances, deu pouquíssimas oportunidades ao ataque alvinegro, até porque o Corinthians não atacou. Difícil apontar aquele cara. Do lado do Corinthians, Cleison, do lado do São Paulo, o Hernanes pelo segundo tempo, mas ninguém muito acima da média. Um jogo mais marcado do que jogado, como se esperava no Morumbi, Vanderlei. E aí, Flávio? Pra mim, destaque... Quem é que saltou aos olhos pra você? Hernanes. Gostei muito da volta dele. Acho que tivemos um São Paulo antes, um São Paulo depois. O Hernanes, pra mim, foi o grande destaque. Fico muito feliz que o Profeta voltou bem, voltou em alto nível. Sobre a análise dele do jogo, dá a impressão que foi melhor do que o jogo contra o Santos, porque o Santos, ele ataca muito mais que o São Paulo, ele cria mais que o São Paulo, até pelas características do time do Santos. Mas não acho que o Corinthians teve uma evolução de um jogo para o outro. Acho que ele só não tomou aquele mesmo sufoco porque o São Paulo não tem a mesma capacidade de criação que o time do Santos. O Corinthians ficou muito atrás, com pouca alternativa de saída de contra-ataque, só com o Cleison. Quando saiu o Júnior Urso, isso piorou. Então o Corinthians, ele precisa evoluir, principalmente ofensivamente. Em Itaquera é um outro jogo.
jogo, ele vai ter uma postura mais agressiva jogando em casa, mas é um Corinthians que vem de algumas partidas ruins, Ferroviária, a volta com o Ceará, a volta com o Santos e hoje. O Corinthians não está num bom momento nessa reta final de campeonato, não. Nilson, quero ouvi-lo sobre o jogo que você mostrou, Nilson César. Pois não, comandante. Olha, é o seguinte, o empate acabou, na minha opinião, sendo justo. O São Paulo não teve competência para marcar, então você tem que levar isso em consideração. Se tivesse competência, teria marcado. Na verdade, grandes chances assim, grandes defesas, teve aquela do Cássio, né? No cabeceio do Arboleda. Depois o Cássio não fez nenhuma defesa espetacular, né? Fez boas defesas, mas nenhuma defesa espetacular. São Paulo teve mais volume no segundo tempo, evidentemente, entrou um jogador de nível internacional no time e os moleques se soltaram. Claro, você tem em campo um cara do tamanho do Hernanes dentro de campo, você se sente mais confiança. Exceto o Antony, que fez a pior partida que eu vi nos últimos tempos dele com a camisa do São Paulo. Jogou muitíssimo mal, que estava com febre, né? Então leva assim em consideração esse problema. Pra mim tá tudo aberto ainda, a decisão lá em Itaquera. Aquilo que o Carille falou é verdade. Ele lembrou aquele jogo Palmeiras e Corinthians. Diferente, né? Porque o Palmeiras tinha ganho, né? E perdeu em casa. Então, tá empatado, 50% para cada lado agora. E acho que nós vamos ter um jogo emocionante no próximo domingo lá, como diz o Coronel Rezende, no Itaquerão. Resultado, para mim, absolutamente justo.